Oi, pessoas! Para você que está chegando aqui agora, eu estou gravando esse vídeo para falar o que me levou a vir morar em São Paulo, né? Eu sou nordestino, sou ali da região próximo Capim Grosso, Feira de Santana, né? Mas a última cidade que eu morei ficava mais próximo de Pernambuco, especificamente de Juazeiro da Bahia, divisa com Petrolina, Pernambuco. Gente, eu saí da Bahia no final do ápice da pandemia, né? 2020, final de 2020, vim para São Paulo, morar na casa de parentes, fiquei na casa de parentes alguns meses e não aconselho, né, as pessoas quando forem mudar de estado, mudar para casa de parentes. Se vocês mudarem, fiquem um pouco tempo, a menor quantidade de tempo possível, né? Para não comprometer a saúde emocional de vocês, porque é aquele ditado, né? Às vezes só vai longe, cada um no seu canto. Mas isso não vem ao caso. Eu sou técnico agrícola de formação, sou formado por uma escola técnica da Bahia, Escola Família Agrícola, em Jabuticaba. Porém, na época da pandemia eu trabalhava para um Banco do Nordeste, eu era agente de crédito. Trabalhei quase um ano, fui demitido na véspera da pandemia. Meu parceiro também foi demitido na véspera da pandemia, que trabalhava 3 anos para uma empresa, por conta dos lockdowns, dos fechamentos das coisas que estavam subindo e descendo e aquela insegurança. E a gente resolveu, pensou bastante, se desfez do apartamento inteiro, todos os móveis, tudo que a gente tinha, e decidiu, vamos morar em São Paulo. Maluquice, né? Mas foi uma maluquice que deu certo, né? Cheguei em São Paulo, na cidade de Ibaté, aqui do lado praticamente, fica próximo de São Carlos, aqui em São Paulo. E comecei a pesquisar, queria morar em Araraquara, que é uma cidade do interiorzinho de São Paulo. Aí vi que a cidade que eu moro atualmente, a cada 10 vagas que eu achava no LinkedIn, 9 eram Piracicaba. Piracicaba é um polo industrial extremamente forte, sólido, né? Com um portfólio de empresas muito grande. A opção aqui para você ter emprego é muito grande, muitas opções. Eu tiro por mim mesmo como exemplo. Já passei por algumas dentro de Piracicaba e acho que três multinacionais, né? 3 multinacionais e uma empresa nacional reconhecida também. Não tive muita escolha no início, tive que trabalhar em uma rede de supermercado, que é a empresa nacional, a rede de açaí atacadista. Trabalhei um ano na rede de açaí atacadista, porque eu precisava me sustentar. E acabou-se que, no meio do contexto, eu fui me preparando, fui entendendo o contexto. Aí migrei para uma multinacional americana, em um distrito industrial aqui, o Distrito Industrial de Unileste, uma empresa no ramo de produção de peças de plástico, principalmente para a linha automotiva, e foi seguindo. Só que eu esqueci de falar para vocês como é que eu mudei para cá. Eu vim apenas com 2 caixas, pratos, colheres, panelas e as roupas, né? Cobertores, não tinha nada. Meu parceiro alugou o apartamento, veio aqui, deu uma volta, alugou o apartamento em uma região bem localizada, né? Pelo menos a escolha foi boa. A estrutura do apartamento tá meio assim, né? Desde o início. Mas deu tudo certo. E ele assinou a documentação online. Nós mudamos na semana seguinte, sem emprego os dois, sustentando apenas de reserva, os familiares ajudando um pouco ali aqui. Não tinha móveis, eu dormi 15 dias da minha vida em cima de um edredom. Eu não dormi, eu passava a noite. Mas aí foi conseguindo, foi arrumando emprego, foi estruturando, aí comprou um colchão, comprou uma cama, comprou um sofá, comprou uma TV, comprou uma geladeira, comprou um fogão, tudo. As coisas mais necessárias, cama, fogão, geladeira, foram os primeiros, né? O resto veio depois. E as coisas só foram aumentando, foram dando certo, os trabalhos foram melhorando, os salários foram melhorando também. A gente se aperfeiçoou um pouco em algumas áreas, que é interessante. Você que está no mercado de trabalho, que está pensando em vir para São Paulo, se especializar.
ter o essencial, né, para trabalhar em algumas áreas, que hoje você, no mínimo, você tem que ter um ensino médio e um pacote de Office completo. Lembrando, viu? Fica a dica para quem não tem ainda. Habilitação também é interessante. Hoje eu tenho algumas experiências na carteira, consigo trabalhar em várias coisas, apesar de ter inclinação para a área artística, para o contexto artístico, mas a vida não é fácil. Eu não vou dizer para vocês que a vida foi fácil para estruturar todo o processo, porque não foi. Nem todo mundo poderia aguentar o processo, alguns poderiam desistir no meio do caminho, porque teve várias batalhas, teve várias dificuldades, mas como eu sempre digo, eu não saio de casa para dar o braço a torcer. Então, se eu tive a coragem de sair, eu tenho que ter a coragem de sustentar o BO também, né? E a gente sustentou o BO, estamos aí, graças a Deus a caminhada está sendo próspera, as coisas estão fluindo muito bem, eu estou sendo abençoado de uma maneira extremamente maravilhosa, né? Uma espiritualidade cada dia mais forte, com a conexão com Deus cada dia mais forte, me entendendo como ser humano, me entendendo como pessoa presente na sociedade, me posicionando para algumas coisas, porque antigamente a gente não retrucava muito sobre questões de problemas com a resistência das pessoas com a gente que é nordestino, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, a cidade que eu moro hoje, ela é tão miscigenada que ela tem mais nordestino e mineiro do que próprias pessoas que são naturais da cidade, né? Que é a cidade de Piracicaba. Então a maioria das fábricas daqui hoje, elas são sustentadas de força de trabalho por nordestinos, por alagoanos, baianos, piauienses, Rio Grande do Norte, né? E outros estados mais, até que não são do Nordeste. Mas a trajetória ela não foi fácil, ela não está sendo fácil. Graças a Deus hoje eu tenho um conforto melhor, eu consigo me posicionar mais no mercado de trabalho, eu consigo entender as necessidades do mercado, eu consigo entender as necessidades do meu mercado. Eu sei aonde procurar as coisas que eu preciso, referente a emprego, referente a moradia, referente à alimentação, à estrutura, como é que se diz? Lazer, aqui a vastidão de lazer. Eu, geralmente, se eu quisesse viajar todo final de semana, né, falta money, porque também não tem quem aguente, né? Eu estaria viajando todo dia, porque todo final de semana tem bate e volta, vai para um estado, vai para outro, vai para cachoeira não sei aonde, vai para não sei aonde. E é isso. A gente tá aí, foi bem doloroso. Hoje eu já me acostumei com o lugar que eu tô. Eu tenho um pouco de resistência por questões culturais, né? Porque eu sou uma pessoa muito expansiva, como vocês já perceberam nos vídeos anteriores. Eu tenho uma língua um pouco afiada, né? Eu não sou uma pessoa grossa, mas eu sou uma pessoa direta, porque é diferente de ser grosso e ser direto, ser objetivo no que tem para falar para as pessoas, né? Se posicionar da maneira correta. Mas as coisas são muito, muito complicadas, porque eu já ouvi coisas absurdas referente à minha origem, né? Ao meu estado. E eu vou dizer para você que está assistindo esse vídeo, nordestino não passa necessidade, né? Pelo menos todas as partes que eu passei não passa. Não vou eximir aqui que tem lugares que realmente tem lugares que são o extremo do extremo. Mas o Nordeste inteiro em peso não passa necessidade. Inclusive, eu sempre falo com as pessoas aqui que nós temos o símbolo de fartura. Se você for na casa do nordestino, for recebido no interiorzão, tipo na região que eu morava, que eu trabalhava, a mesa sempre farta, as pessoas ofereciam tudo que elas tinham do bom e do melhor. Se ela tivesse a melhor comida, ela ia lhe oferecer a melhor comida. Ela não ia esconder e ia lhe oferecer o pior, ela sempre ia oferecer o melhor. O nordestino carrega isso, essa receptividade, esse acolhimento, essa fartura, esse cuidado com o próximo, com quem chega na sua casa, com quem pede um copo d'água, né? Cuida da maneira que ele tem a disponibilidade para cuidar. Então não se esqueça disso. Nós não passamos necessidade, né? Nunca tive problema, graças a Deus. É diferente de passar necessidade e privação. Eu já tive algumas privações na vida de coisas que eram, sabe, adiáveis, né? Questão de brinquedos, de uma roupa melhor, essas questões. Agora, nunca deixei de ter um teto, uma cama confortável para dormir, uma roupa para vestir, um sapato para calçar, um chinelo para calçar, né? A minha infância foi muito estruturada referente a, né,
contexto de brincadeiras, de brinquedo. Quando não tinha um brinquedo comprado, inventava. E eu tenho muito a agradecer pela minha trajetória. E eu vou defender a minha terra em qualquer lugar. Eu sou brasileiro, né? Eu tenho um direito de me locomover no território brasileiro, nas extremidades do território inteiro, seja qual for a cidade. Esse é o direito da cidadania de ir e vir. Eu respeito todos, respeito a cultura local. Também peço que respeite a minha pessoa. Sempre estive bem inclinado, bem posicionado em lugares onde eu estive. Então as pessoas já têm um pouco de receio de usar alguns dialetos, algumas coisas que ofendem, né? Algumas palavras que fogem um pouco do contexto natural das coisas, se é que vocês me entendem. Eu sou um pouco bem reativo com questões, né, desses posicionamentos que ferem a nossa estrutura, o nosso corpo, né, de origem. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, né? Força na vida, força, muita vitória, muita luz, muito amor, muita paz, muita coragem e até logo.